Oi, gente, bem-vindos ao canal Rubricando. E hoje eu vim resenhar um livro que foi uma grata surpresa para mim. Fazia tempo que eu não me divertia tanto lendo um livro. E o livro que eu li, que eu adorei, foi esse aqui, né? A Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, né? Que foi lançado primeiramente por esse selo, né? Nerds Book. E depois a Globo Livros comprou e lançou. E fazia tempo também que eu não lia nenhum autor brasileiro, né? Principalmente desse gênero de horror e de terror. E foi uma grata surpresa para mim, que eu fiquei maravilhada com a escrita dele. E foi muito divertido ler esse livro. Do que se trata o livro? O livro é uma reunião de 11 contos, né? Onde o Fábio Yabu, ele pegou as fábulas, né? Da, dos irmãos Greens e outras histórias, né, como a Branca de Neve, João e Maria e os outros, né, Samara Rapunzel. Então foi bem interessante ler esse livro e eu me empolguei tanto. Então assim, eu recomendo a leitura desse livro, né, que é bastante interessante como o Fábio Yabu, ele descreve, a escrita dele é bastante fluida, você não consegue largar, né? E como eu falei, são quem conhece as fábulas, né? A Branca de Neve, João e Maria, né? A Bela Adormecida, Cinderela. Ele pegou esses contos, né, da nossa infância e reescreveu sobre o prisma da literatura de terror. E ficou muito bom, né? Eu ri muito, eu tive muito nojo desse livro, porque assim, a literatura de horror, ela não é só aquela que te dá medo, né? Que te dá aquela coisa de medo ao extremo, mas também de nojo, de repulsa. E o Fábio Yabo conseguiu em muitas partes desse livro fazer isso. Então, a literatura que eu recomendo, um dos melhores contos, na minha opinião, que eu gostei foi a Samara Puzel, onde o Fábio Yabu, ele também pega coisas da nossa época, né, digamos assim, né, e insere no conto. O que se trata o conto da Samara Puzel? Ele pegou aquele filme, né, O Chamado, né? Juntou aquela história da menina do poço com a Rapunzel e ficou muito boa. Também a Bela Incorrupta, né? A Bela Incorrupta também ficou bem interessante. A Branca dos Mortos e os Sete Zumbis também foi muito bom, foi muito divertido. Eu ri muito em muitas partes, né, com o desfecho da história. E uma coisa interessante nesse livrinho é que o autor ele interliga todos os contos. Então, o primeiro conto eu fiquei assim porque ele acabou assim de repente. Mas aí no conto seguinte ele conseguiu fazer a ligação e ele faz a ligação em todos os contos. Então é bastante interessante. Então, se você está procurando uma literatura para se divertir, né, e você não conhece a literatura de terror, eu recomendo muito esse livro. E outra coisa interessante no livro são as ilustrações que ficaram muito boas, onde o Fábio Yabu, junto com um amigo dele, né, eles fizeram essas ilustrações. Então, vou citar aqui, tem todas as ilustrações de todos os contos, tem. Então, ficou bastante interessante. Eu vou tentar mostrar, né, eu acho que vai dar reflexo, mas eu vou tentar mostrar para vocês. É essa, né, a Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. João Maria e os Outros. Esse aqui é um conto muito legal. Os Três Lobinhos, né, que ele faz referência aos três porquinhos, mas ele conta a história dos lobinhos. Muito interessante a forma que ele falou. A Vendedora de Fósforos. Esse conto foi muito bizarro. Também um dos melhores contos é a Cinderela e o Sapatinho Infernal. Foi uma carnificina muito bom para quem gosta. A Confissão, né? Eu achei muito interessante. A Bela Incorrupta, né? Ficou bem legal mesmo essa ilustração.
um monstro, né? Não sei se vai dar para dizer, para ver. E o cemitério também, esse conto foi bastante interessante. E por último, que eu adorei, que é o último ou penúltimo conto, é a Samara Punzel, né? A garota, que no caso aqui ela tem cabelos negros, né? Já que ele faz referência à menina do Poço do Chamado. E por último, que é o fim de quase todas as coisas, que ele dá o fechamento desses contos. Então, gente, eu recomendo a leitura, se você gosta. É um livro que eu pesquisei na internet depois que eu li, disse que a faixa etária dele é a partir de 18 anos, mas eu acho que você tem 12 anos e você tem um gosto pela leitura, é um livro que não foge, né? Já que você vê tanta violência como naqueles programas que passam na Record, Cidade Alerta, isso aqui é fichinha. Então, porque foi classificado como um livro para maiores de 18 anos, mas eu acho que você, adolescente, não vai se assustar e se surpreender com nada que tem aqui, né? Então, é um livro que eu realmente recomendo a vocês. Então é isso, até mais. Tchau.